Jeremias é um exemplo de melancólico na Bíblia. Ele sentiu profundamente a dor do sofrimento do seu povo, expressando essa emoção no seu livro de Lamentações, né? Praticamente, segundo os estudiosos, o livro de Lamentações, literalmente, ele escreveu chorando, lamentando pela situação que a nação ficou. Pontos fortes. Os melancólicos são detalhistas, organizados e considerados. Eles são capazes de profundas conexões emocionais, demonstram uma empatia rara que permite um entretenimento profundo dos outros. Os pontos fracos. No entanto, o melancólico pode se deixar levar pelas suas emoções, resultando em ansiedade ou depressão. Eles podem ser perfeccionistas ao ponto de nunca estar satisfeito com os seus próprios esforços. E a sua tendência é analisar tudo, pode levar a uma paralisia de análise. Então, igreja, pastor, por que eu estou trabalhando? Porque o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele sabe os pontos fracos. Sabe os pontos fracos. E aí, a grande dificuldade do ser humano é se conhecer a si mesmo. Se você se conhecer a si mesmo, você vai estar à frente de muitas pessoas. E nós não paramos para nos conhecer. Nós entramos no colégio, né, no primário, ginásio, colegial, vamos para uma faculdade, mas nunca paramos para analisar o nosso comportamento, para nos conhecer. Eu esqueci um dos filósofos que vai entrar na cidade da Grécia e tem no portão: homem, conheça a ti mesmo. Eu esqueci qual foi o filósofo que leu essa placa, que mexeu muito com ele essa frase. Então, somos assim. Então, a pessoa que é melancólica já sabe, depois nós vamos trabalhar, na conclusão que eu fiz, as virtudes e os vícios. Os vícios são negativos, as virtudes são positivas, nós vamos trabalhar. Então, diante disso, poxa, deve se posicionar, poxa, eu já sei que essa área minha aqui, as minhas emoções são, né? Opa, o que eu devo fazer? Senhor, me ajuda, eu tenho dificuldade, tá? Então isso é muito importante, viu, igreja? Aí tem os traços gerais do melancólico, né? Introvertido. As qualidades: é habilidoso, é minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, pessoal que coloca a estética acima de qualquer coisa, né? A beleza externa. É idealista, tá? Leal e dedicado. E os defeitos: é egoísta, amuado, né? Pode estar tudo bem, tá? Então é amuado, pessimista, teórico, confuso e antissocial. Crítico, vingativo, inflexível. São na sua maioria artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Agora vamos lá para o fleumático, que é o último. Pacificador equilibrado. O temperamento fleumático é a personificação da calma, do equilíbrio, da paz. Está sempre de bem com a vida. Pode estar passando a situação, entendeu? Eu até brinco com o meu sogro, pastor Afonso, que ele tem um irmão que é assim: pode estar passando, né, a situação que for, o cara está 12/8. Esse é o temperamento do fleumático, né? Os fleumáticos são pessoas de temperamento suave, introvertido, que dá continuidade, prefere ficar às margens, às vezes, de estar no centro das atenções. No entanto, não se engane, eles têm uma habilidade impressionante para construir relacionamentos sólidos, duradouros, devido à sua natureza amigável e paciente. O fleumático é tranquilo, é fácil de lidar. Eles evitam conflito, valorizam a harmonia em suas interações, são pessoas consistentes, confiáveis e pacientes, que raramente se agitam, mesmo na circunstância mais estressante. Pode estar a panela 100 graus, ele está a 12/8. Entendeu? É fácil de lidar. Entendeu? É interessante isso. E é o caso de Abraão. Abraão na Bíblia demonstra o temperamento fleumático. Ele era conhecido por sua paciência, fé,
esperando anos pela promessa de Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 21, verso 5. Ele também demonstrou uma natureza pacificadora quando lidou com Ló para evitar conflito. Olha, nossos pastores estão brigando, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fé, confiava, onde fosse, Deus estava com ele. Os pontos fortes do fleumático são excelentes pacificadores, mediadores, eles são confiáveis, estáveis e fáceis de conviver. Sua natureza calma é composta de os torna ótimos ouvintes e conselheiros. Pontos fracos, no entanto, o fleumático pode ser excessivamente complacente, evitando com conflitos ao ponto de não se defenderem. Eles podem ser vistos como preguiçosos ou indiferentes. E sua falta de entusiasmo pode ser interpretada como desinteresse. A beleza dos temperamentos reside na sua diversidade. Eu trabalho como o temperamento, à luz da Bíblia, igreja, como se fosse um dom, um talento de Deus. Né? Quanto mais você estuda a Bíblia, você admira a grandeza de Deus. Porque se a pessoa se colocasse, todo ser humano fosse colérico, né? Ou se todo ser humano fosse fleumático. Não. Então, essa diversidade de temperamento, tá? É interessante. Né? Você vê a grandeza de Deus, o detalhe de Deus até nessa situação. Tá? Então é muito importante que você entenda, se você é fleumático, se você é colérico, né? Sanguíneo, não é verdade? Para se conhecer, fica é fácil relacionar com a pessoa, no seu dia a dia, no seu serviço, lá no seu casamento, entendeu? Isso é muito importante, igreja, tá? Se conhecer. Tá? E aí você se conhecendo, fica mais fácil de você detalhar a conversa sua com o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui. A minha natureza, ela é complicada. Seja qual for das quatro, igreja. Porque tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tem os seus pontos positivos e negativos. Seja qual for ela, você derrama diante do Senhor. Né? Converse. Né? O melancólico que enxerga tudo cinza, né? Da maioria das vezes. Tá? Se passa por um luto, ele estica o luto. Não é resolutivo, nada. Tá. E tudo isso, existe um Deus que pode te ajudar. Existe um Deus que pode suavizar, porque não tem como mudar o temperamento, né? Tem como te dar força para controlar. Então, como crente, somos chamados a celebrar essas diferenças e aprender uns com os outros, para cultivar o amor e a compreensão mais profundo. Com a ajuda de Deus e o trabalho do Espírito Santo, podemos crescer e desenvolver os melhores aspectos do nosso temperamento, enquanto mitigamos os aspectos negativos para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Traços gerais do fleumático, as qualidades dele: calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, homem de habilidade, astuto em tratar de negócios difíceis, bem-humorado. Defeito: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, né? Pretencioso, introvertido, desmotivado. São, na sua maioria, diplomatas, administradores, professores e técnicos. Eles, nessas profissões, vão longe mesmo, tá? Então, agora que você entende melhor quais são os tipos de temperamento mais comum e quais são os exemplos bíblicos que evidenciam isso, que tal tentar descobrir em qual deles você se enquadra e pedir ajuda ao Doutor Espírito Santo. Eu fiz aqui um resuminho e eu quero passar para a igreja, né? O Espírito Santo agindo em nosso temperamento. Se eu entender, vi que o meu temperamento me leva a esse vício, tá?
nada mais prático, nada mais objetivo. Espírito Santo, me ajuda. Nas outras partes, você não precisa pedir tanto. Você tem controle, você tem habilidade. Agora, nessa aqui não tem. Nessa aqui, quando você já veio, já falou, e outra coisa, né? Palavras ditas, é igual flecha, não tem como voltar, não é verdade? Então, quando a gente é jovem, ainda está entendendo a vida, aquela coisa toda, mas conforme vem a idade, a maturidade, é bom que se entenda, se conheça. Então, o Espírito Santo agindo em nosso temperamento. Tenha a sua vida como um auto de serviço ao Senhor. Se eu entender que eu sou de Cristo, tá? E agora Ele rege a minha vida, então a minha vida é servir ao Senhor. Independente da minha função, da minha formação, eu estou ali em qualquer lugar, eu tenho que estar servindo ao Senhor. Então, seja na sua vida comunitária, familiar, profissional, nós precisamos deixar a marca do eterno onde Deus nos plantou e para onde Ele nos vai enviar. Então, igreja, se você depende do Espírito Santo para controlar o teu temperamento, por onde você passar, você deixa a imagem de Cristo. A partir do momento que eu e você entendamos e pedimos ao Senhor ajuda, porque não é fácil. Não, tá? Há muitas pessoas que têm, ou são colérico ou sanguíneo, tá? E para ele é um triunfo ser daquela forma, daquele jeito, não é verdade? Tá? Não importa onde passa, às vezes faz um estrago danado, e para ele é um troféu. Mas quando vem a Cristo, falei, opa, eu preciso agora mostrar a quem eu sirvo. Então, eu entendo que, na minha concepção, o temperamento é um dom de Deus, porque não fez todo mundo igual, tá? Para que seja tirado bom proveito, convém não confundir temperamento com personalidade, são coisas diferentes, né? Que muitos confundem. A definição de temperamento são estruturas minerais da construção humana, alicerce que sustenta toda a nossa atividade, né, psíquica. O temperamento é fixo, nascemos e morremos com o mesmo temperamento. Então, diante disso, precisamos assumir que o nosso temperamento é um dom de Deus, ele foi pensado para você, e somente Deus tem e possui o manual de fabricação, por isso que Ele te conhece. Antes que um pensamento forme na tua cabeça, pá, Ele já sabe. Olha a descrição, tá, do salmista em relação a quem te construi, e além de te construir, tem um manual, é dono do manual da fabricação. Coloca para mim aí o Salmo de número 139. Põe na tela. Olha como o salmista vai, né? Ó, Senhor, Tu me sonda. Tá? Conhece a minha profundeza. Conhece a minha natureza, conhece o meu temperamento, conhece a minha personalidade, conhece o meu caráter. O Senhor me sonda. Tu sabe o meu assentar. Então, até o seu assentar, Ele sabe. Não só o seu assentar, o seu levantar também. De longe entende o meu pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, não é um Deus que está longe. Não. A grande dificuldade dos crentes do século 21 é achar que Deus está tão longe, que não se preocupa com você, que não está nem aí. É aquela coisa. Não. Tá? É um Deus comunicativo, é um Deus presente, é um Deus detalhista, um Deus que te conhece. E cabe a cada um de nós aqui, tá? A cada um de nós, gerar 3 relacionamentos que a Bíblia dá essa legalidade: amigo, servo ou filho. É eu que escolho qual nível eu quero relacionar com ele. Quero ser servo. Quero ser amigo. Quero ser filho. Tá? Então, é esse nível.
E para que isto ajude mais, você se conhecendo, tem forma de você se aproximar mais de Deus. Abraão, Davi, esses homens, tá, se conheciam, sabia as suas limitações. E dá a entender que eles, nas orações dele, principalmente Davi, né, descreve, olha, se nós olharmos o Salmo de número 51, tá, não põe ainda não, quando ele comete o pecado com Betseba, que Natã, muitos dizem que Natã, o profeta Natã, é filho dele. Realmente, ele teve, dos seus 19 filhos, ele teve um filho chamado Natã, tá? Com 9 mulheres. Davi teve 9 esposas e 19 filhos. Então, ó, ele trabalha mais. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece. E eu acho isso muito interessante, porque essa frase aqui cabe nos desígnios do seu coração. Ó, conhece todos, não está no singular, está no plural. Todos os meus caminhos. Então não existe um caminho dentro do teu coração. Você tem vários, né? Ele disse para o profeta Jeremias, olha, eu que esquadrinho, eu conheço, tá? Dá continuidade, verso 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Desde o porão, quando nós começamos há 9 anos atrás essa igreja, eu sempre tenho dito, e vou repetir essa frase, que fique gravado na sua mente os que estão chegando agora. Quando você for pecar, não olhe para o seu redor, olhe para cima. Quando a sua natureza humana quer reinar e você sabe que vai fazer besteira, olhe para cima. Não precisa olhar para o de lado não, porque é ele, né? Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Estou cercado à frente e atrás e a mão por cima. Que coisa maravilhosa. Dá continuidade, por favor. Tal conhecimento que é o que, igreja? Maravilhosíssimo. A expressão que o salmista diz, tão alto que não posso atingir. Alguém aqui conhece a mente de Deus? Não. Nem quando você tiver teu corpo transformado, você vai conhecer a mente de Deus. Não vai. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Tá? E ele vai dizer, ó, se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali está também. Tá? Se tomará as asas da alva e se habitar na extremidade do mar, dá continuidade, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então não tem. É um Deus completamente conhece a sua forma, conhece o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento. Só que nós temos uma grande dificuldade ao colocar os nossos joelhos no chão para conversar com Ele. Sempre, Senhor, abre uma porta, Senhor, me ajuda naquele negócio, já ajuda na construção, me ajuda, tá? E nunca, Senhor amado, olha, eu sou assim. Eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, e tenho uns vícios que isso tem hora que é automático. Eu já falei, eu já fiz, já me comportei. Então me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ter o seu caráter, Senhor amado. Quando você faz esta oração, você desperta. Me desculpe pelo português pobre, não tem como despertar Deus, né? Mas você chama a atenção de Deus, olha o que Ele está pedindo para mim. Deus apareceu a Salomão em sonho, tá? E entenda bem, um jovem teve um pai espetacular, e agora um jovem rei para governar uma nação. Qualquer ser humano naquela cadeira ia pedir o quê? Riqueza, ia pedir o quê? Olha, me dá todos os meus inimigos em minhas mãos. Ao que ele pede em sonho? Sabedoria e entendimento.
É a coisa mais rara nas nossas orações, nós pedimos isso. Me dá saber entendimento da vida. Porque achamos que somos PhD, tá? Principalmente depois que, né, entramos aí na casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, somos PhD. Opa, eu tiro de letra, já passei por isso, não. Então, eu achei muito interessante, Salomão em sonho pede sabedoria. Foi maravilhoso, foi digno de honra, tá? Se ele estiver na eternidade, que creio eu que esteja, não é verdade? Eu vou apertar a mão desse cara e vou, olha, amigo, tu foi iluminado, né? Também, né? A palavra Salomão, Deus amou. Essa criança, quando nasce de Betseba com Davi, Deus amou. Então, não podia esperar outra coisa, né? Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz ao redor de mim, né? Utilizando a lei da física, não existe escuridão e sem ausência de luz. Por isso que existe o inferno, né? Assim como o mal também. Ah, pastor, Deus criou o mal? Sim, ele criou o mal. Mas o mal nada mais é a ausência do amor de Deus naquele local. Por isso que o mal existe, tá? Vamos voltar então? Então vamos lá, igreja. Precisamos assumir que o nosso temperamento é um dom de Deus, ele foi pensado para você, somente Deus tem e possui o manual da fabricação. Então converse com ele, pede sabedoria. De outro modo, o temperamento é solo na qual somos plantados, né? É mineral, ou seja, é possível cuidar do solo, enriquecendo, mas não o trocar, entende? Não tem como trocar o teu temperamento, tá? Por outro lado, a personalidade é como uma planta nascida no solo, ela cresce, desenvolve, transforma-se, é flexível, passivo de evolução. Então uma pessoa pode, né, sobre a luz do Espírito Santo, aliada a um empenho e esforço humano, alterar significativamente a sua personalidade, saber controlar ela. Temperamento não é impedimento para uma vida virtuosa, de jeito maneira alguma, tá? É desatindo se nós pensarmos que havemos de entrar no céu sem primeiramente entrar em nós mesmos. Então, se conheça. Conheça a tua natureza falha do pecado. Conheça os seus limites, as suas fraquezas. Entregue ela aos pés da cruz. Você vai ver que você será um crente melhor. Porque sempre oramos pelas mesmas coisas, né? E tudo envolve a área material. Nada que você pede envolve, né, a tua alma, as tuas emoções. Se alguém te fere, já vem um repulso dentro de nós em pagar com a mesma moeda, né? Toda ação tem uma reação. Mas por que isso? Porque não conhece. Sempre digo, se agimos dessa forma, somos igual ao animalzinho que temos em casa. Não é diferente. Deus deu a capacidade de você pensar. Só que as arguras, as dificuldades, os problemas, sempre nos levam a fazer um tipo de oração. Vou repetir uma coisa que eu sempre falo. Talvez se gravássemos os nossos pedidos e as nossas orações, né, as nossas súplicas ao Senhor e ouvisse, falei, Jesus amado, não muda, é a mesma coisa. Então, estudo desse faz-nos crescer. Opa, eu preciso mudar, tá? Eu quero subir um nível a mais de relacionamento com Ele. Ele está dando uma estrutura para eu me conhecer. Então isso é importantíssimo, igreja. O temperamento não é impedimento para uma vida virtuosa, meu irmão, né? O temperamento controlado, transformado pelo Espírito Santo, né? E o curioso é entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Põe aí 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ele habita em nós, igreja? De que forma? Somente através da palavra. Porque todo mundo, né, habita em nós, achando que é singular. Não.
Está na terceira pessoa do plural. Coletivo, a palavra, tá? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, tá? Terceira pessoa, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, se eu, tá? O meu corpo, minha mente, né? O meu coração que bomba sangue para o meu corpo, é templo do Espírito Santo, a minha mente, coração barra mente, tá? Opa! Então eu tenho que me balizar pela palavra. Eu tenho que entender, João vai muito além. Olha o que o João diz, olha, o verbo fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus. E Deus se... Então, a palavra se personificou e se tornou homem. Então, opa, para purificar-me do meu pecado. Então, eu tenho que ler a palavra. Eu estou terminando. Eu sempre gosto de ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e 1 Crônica e 2 Crônica. Eu sempre faço esse compete, né, de livros, porque um dá consequência a outros. Eu até vi o Wesley falando ontem, você lendo os comportamentos dos reis, tem hora que dá vontade de entrar no meio da história e bater no rosto de um cara daquele. O pai foi magnífico, o pai fez coisas maravilhosas na qualidade de rei. Olha, tirou os ídolos, aquela coisa toda. Aí vem um filho e destrói tudo. E por causa do comportamento do filho, a nação toda, ele era rei, a nação toda sofria. Sabe o quê? Não se conhece. Vamos lá. 1 Coríntios 6,19. Se eu sou o templo do Espírito Santo, tá no coletivo, então eu tenho que guardar a palavra. Escondi a tua palavra onde? No coração. Agora, igreja, nós temos essa preocupação de guardar a palavra? Temos. Sentamos e, às vezes, quando lemos a Bíblia, lemos direto, tá? Comece a ler a Bíblia e tentar decorar, gravar alguns versículos. Não aqueles versículos que são bonitos, que desce a alma, como eu preguei aqui no domingo de manhã na ceia, né? Começa a tentar gravar os versículos que faz a tua mente pensar. É esses que, uma vez, há uns anos atrás, quando começou esse movimento, né? E uma pessoa veio me procurar. Ele dizia assim, olha, pastor, eu amo Jesus, mas eu sou gay. Eu já fiz de tudo, dizia ele, para tentar largar. Porque eu amo Jesus. E ele sabia que eu era pastor e veio conversar comigo. E eu falei, e agora, Jesus, o que eu vou falar para esse rapaz? Me dá sabedoria. O que eu vou falar? Ele está dizendo que ama. E quem sou eu para dizer que não ama? Né? Já tentei várias vezes, mas não consigo. De repente, o Espírito Santo, pum! Você disse que ama. E eu não estou discordando de você que você não ama. Tá? Quem sou eu para dizer que você ama? Porém, a Bíblia, que você disse que já leu, diz assim, aqueles que me amam, coloquem em prática, ou ama a minha palavra, ou coloquem em prática os meus mandamentos. E o amor que você diz que tem, não é o amor que você está pensando. Não. Porque se você realmente ama Cristo, você tem que entender que colocar os mandamentos dele em prática. Você tem que negar essa sua natureza. Aí ele abriu os olhos e disse assim, regalou os olhos desse tamanho.
a sua natureza caída, né, de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, tá? Esse é o seu triunfo para entrar na eternidade. Negue isso. Isso vai ser a sua cruz. Aí ele abriu a boca assim, tá? Você só vai dizer para uma outra pessoa que ama o Senhor Jesus, se porventura você negar essa natureza sua. Aí ele ficou sem resposta. Já me falaram que com o senhor não tem jeito de falar, né? O senhor conhece muito da Bíblia. Então, você só veio testar o meu conhecimento? Então, se você realmente está dizendo que ama Cristo, negue-se a si mesmo. Carrega a sua cruz. A sua atitude, você não precisa dizer, a sua atitude vai dizer. Amados, abaixou a cabeça e nunca mais tocou nesse assunto comigo. Porque o evangelho hoje é açucarado. O evangelho hoje, ele virou moeda de troca. O evangelho hoje virou propagandista, né? As igrejas hoje, se você ligar o rádio, não vai ter, eu estou dizendo isso porque eu já fiz esse teste. Eu já fiquei aí umas 2, 3 horas, aproveitando o trânsito, que eu estava no trânsito, ouvindo a rádio evangélica, tá? Algumas coisas até interessantes, os debates, quando tem debate você aprende até algumas coisas, mas a maioria dos programas evangélicos é sempre apresentando um Jesus que vai te ajudar, que vai transformar, que vai te enriquecer, que vai te... tá? E ninguém apresenta um Jesus que precisa de relacionamento, precisa negar a sua natureza, precisa de ter uma vida de santidade. E ninguém, nenhuma rádio trabalha isso. As igrejas hoje, e isso é primordial. Se eu e você quiser morar na eternidade, não existe outra forma. Então vamos lá. Se eu sou o templo do Espírito Santo, então eu devo guardar a palavra dele. Então, precisa da nossa concessão para pôr em equilíbrio nossa existência. Então, não é só habitar, mas também controlar. Já que você guardar a palavra no teu coração, você se torna habitação do Espírito Santo, dá legalidade para ele te controlar. Então, não só habitar, como também controlar o teu temperamento. Basta você dar essa legalidade. Amém, igreja? Conhecer seu temperamento é deixar que o Espírito Santo controle, facilite o entendimento sobre os possíveis atritos que pessoas de diferente temperamento dominante podem evitar. O nosso temperamento, controlado pelo Espírito, é a via para manifestar a glória de Deus. Um homem com um temperamento controlado pelo Espírito Santo mostra que Deus é capaz de modificar até mais o íntimo da nossa alma. E agora, falando desses 4 temperamentos e seus aspectos, vamos trabalhar vício e virtude. Eu coloquei os mais fortes, né? Não todos aqueles itens. Então vamos lá. O sanguíneo. O vício dele, ele é inconstante. É dominante. O vício dominante é inconstante, né? O sanguíneo. Virtude. Vida interior, paciente e perseverante. Então, se eu sei que eu sendo sanguíneo, eu sou inconstante, uma hora eu estou azedo, uma hora eu estou alegre, uma hora eu estou cozido, outra hora eu estou cru, né? Opa, Jesus me ajuda a isso. Por favor, quero ser assim, isso é chato. Converse com ele. Ele te fez. Ele tem o teu manual. Não pensa que não tem manual. O manual do Barbosa. Opa! O manual do Júnior. Ele tem um manual. Converse com ele. Vamos lá. O colérico. O vício dominante do colérico é o orgulho. Oh, Deus amado. Eu sou colérico. Me ajuda. Meu orgulho vai diante de mim. Pai, não quero ser assim. Qual a virtude? Também humildade e mansidão.
já que desperta isso em mim, Jesus, me ajuda, me dá essa virtude de ser humilde, de ser manso. Porque o orgulho está sempre na minha frente. Vamos lá, o fleumático. Melancólico, triste. Pode estar um dia bonito. Olha. Pode estar, parece que para essa pessoa quase todo dia está chovendo, está nublado. E olha, quando eu, estou dizendo de mim, vejo uma pessoa dessa natureza, vem cá, Júnior, vem cá, Júnior. Pai do Senhor, não pergunta como está. Se perguntar como está, lascou. Lascou. Se perguntar como está, lascou. A não ser que você tenha muita paciência e você vai emprestar agora o ouvido e para ouvir. E você já sabe até o assunto, porque já repetiu 100 vezes. Tá? É melancólico. E a pessoa não percebe. Entendeu? Então, quando eu vi aquele melancólico, Deus amado, vem cá que eu quero orar por você na sua vida. Não pergunte, que se perguntar, Jesus amado. É porque minha mãe, é porque o periquito, é porque isso, é porque aquilo, blá, blá, blá. Tudo ao redor dele não está legal. Se você nasceu com esse temperamento, pede a Deus para te ajudar. Você tem virtudes maravilhosas. Na onde é vício, opa, detectou que é um vício seu, Jesus, me ajuda. Amém, igreja? Não se deixe dominar pelas más tendências do seu temperamento. Os temperamentos são como lentes pelas quais enxergamos o mundo. Através deles, experimentamos de forma diferente as emoções. O autoconhecimento é importante para a manutenção de uma vida interior rica. Tem paz contigo. Igreja, já teve um momento na minha vida, né, que tem certos problemas que vou lá resolver. Eu coloquei a mão na minha cabeça, repreendi em nome do Senhor Jesus. Falei, Jesus, não deixa a minha natureza, não deixa o meu temperamento, de jeito, maneira alguma. E não foi nenhuma, nem duas. E o melhor horário para você conversar com ele a respeito disso é de madrugada. Melhor horário de você conversar com ele a respeito de você. Não das coisas que você precisa. Não. Tá? Entendo eu, se você entregar na mão do Senhor, fizer a tua parte, Ele vai te abençoar. Sempre entendida, se você é um dizimista fiel por causa da sua fé, não porque estão mandando, não, pela fé, por gratidão, vamos ser mais específico, tá? Ele vai te levar, ele vai te conduzir e vai te prosperar, vai te abençoar. Na madrugada é o melhor horário para você abrir o teu coração para Ele. Não tem, igreja, não tem como você não ter resposta. Não tem como você sair daquela oração da mesma forma. Não. Igreja. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. Você não estava dando esse estudo aqui? Não tivesse passado por essa experiência? Porque não existe uma escola para te ensinar. Você nasce num lar, os pais vão ensinar, seja honesto, seja trabalhador, né? O que é seu, o que é dos outros é dos outros, respeita, mas não tem ninguém para te formar, olha, teu temperamento é assim. Tá? Você nasce num lar e quando o teu temperamento é parecido com alguém da tua família, aí te
É igual avô, é igual o tio, tá? Como se fosse um troféu. Mas ninguém, opa, senta aí. Esse temperamento seu vai te levar assim, 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 assim. Saiba controlar isso. Isso é seu, nasceu contigo. Mas olha, então não tem melhor hora de madrugada para você conversar com o dono da sua vida, que te conhece e que te entende. Eu achei muito interessante, muito bonito, o Anderson aqui pregando no domingo e dizendo, olha, Deus está a todo momento esperando uma conversa sua. E é verdade. É verdade. Uma conversa. Parece que as melhores conversas é quando você está passando pelo deserto. Ali você abre o coração, aí você se derrama, aquela coisa toda. Mas pode ser diferente. Pode ser diferente. Pode mudar isso. Igreja, quando o Senhor havia mandado eu abrir esse ministério, deu em sonho um nome, até o local onde deveria ser, deu tudo. Eu falei, Senhor amado, eu amo ser pentecostal, mas eu vejo a grande deficiência no meio do pentecostal, tá? Em todas as áreas, seja ela financeira, verdade. Vamos lá. Pega aí uma batista e pega aí uma presbiteriana. As condições financeiras desse povo, não importa, o pastor está dizendo, não, em bairro mesmo. As condições financeiras é diferente. Você entra numa igreja dessa e valoriza o estudo. Eles trabalham em célula só para homem, né? Culto só para microempresário, empresário. É sempre estudo. Você não vai ver línguas estranhas. Você não vai ver nada disso. Não, você não vai ver profecia. Não vai ver. Mas trabalha o estudo. Só através, para nós que viemos de lares simples financeiramente, você só consegue alçar alguma coisa na sua vida através do estudo. É verdade ou não é? Porque se você enveredar a sua vida do serviço formal, tá? Que tem muitos, você vai ter uma vida de vender o almoço para comer na janta. Essa é a realidade. Pastor, mas tem alguém, de 1 milhão, um sobressai no serviço formal. Tá? Então, igreja, é importantíssimo você se conhecer. E você conversar com o teu Deus, a tua forma de ser. E aí quando Deus falou que eu deveria abrir essa igreja, eu falei, Senhor amado, vai ser complicado porque é estudo. E eu sou pentecostal. E como me dá sabedoria para compor dentro da capacidade de cada pessoa que o Senhor for mandar lá para eu pastorear, tá? Que abre a mente dele para o conhecimento da palavra, que queiram ler Bíblia. Não tem como eu me relacionar com Deus se eu não ler o manual que Ele deixou. Não tem. Todo dia, por tudo que é mais sagrado, leia a Bíblia, nem se for 5 versículos, leia. Hoje nós temos aplicativo que facilita isso. Eu fui cortar o cabelo hoje. Tinha 2 pessoas na minha frente. Opa, abri o aplicativo e né? Aí vem no banco resolver o negócio lá. A fila de gente. Porque o outro Itaú está fechado. Aqui está lotado. Opa, aplicativo e a esposa marca um rodexame. Vamos lá fazer esse exame. Estou lá esperando. Leitura bíblica. Igreja. Porque o que acontece? Se nós olharmos para a política, inclusive a cada um de vocês orem, porque o que acontece? Estamos num momento muito difícil da política mundial, tá? De um lado, a OTAN, com vários países da Europa, Estados Unidos, Israel, aquela coisa toda. Do outro lado, Irã, Rússia, China, Coreia do Norte. É complicado isso, igreja. Tá?
E se porventura Israel bombardear o Irã, a resposta é terrível. Porque os aliados da OTAN, ela pertence à OTAN, vai... Então, se nós olhar para a política, o mundo tá mais aquecido do fator que ocorreu as duas torres gêmeas caíram no dia 11 de setembro. O calor está muito... A pressão está mais forte dentro da panela. Então, e se olharmos para a Bíblia, guerra, os rumores de guerra, né, quando chegar, estamos vivenciando isso. Diante de tudo isso, busque mais tempo para ler a palavra, para ter um minutinho com o Senhor. Podemos até baixar hoje uma proposta, né? 24 minutos, 12 lendo Bíblia e 12 orando. É o dízimo do dia. O dia não tem 24 horas. Dê o dízimo do dia. 24 minutos, 12 orando e 12 lendo Bíblia. Não cansa, né? Não vai te dar sono, não é verdade? Não vai te dar sono e vai te enriquecer. Você vai engordar o templo do Espírito Santo, no bom sentido. Você vai deixar a casa mais ampla, mais aciada, a mobília nova. Entendeu? Mas nós não. Só corremos para Cristo quando a situação está difícil. E aquelas mesmas orações, aquela mesma ladainha. Eu posso dizer algo porque é com a minha família, tá? E os meus pais já não estão mais, dormem no Senhor. A minha mãe, a qual uma mulher de Deus, cheia de Deus, tá? Mas não tinha um pingo de sabedoria. E por ela não ter um pingo de sabedoria, ela precisou orar 18 anos para meu pai se converter. 18 anos. Porque se ela demonstrasse, né, o caráter de Cristo dentro de casa, ele já tinha se convertido. Mas pensa numa pessoa difícil de conviver. Pastor, sua mãe, eu conheci. Você conheceu ela aqui na igreja, mas você não conheceu o dia a dia dela. Aqui na igreja, ó, 99,9% dos pentecostais dentro da igreja são santos. Ô glória! Tá? Mas da porta para fora, os pentecostais têm uma grande dificuldade de ser o que são na igreja. E a minha mãe não fugia da regra, era assim. Se ela tivesse falta de instruir, falar não foi, tá? Tinha ganhado do meu pai pelas atitudes. Você entendeu? Então, nós, às vezes, perdemos, não mostramos o brilho de Cristo por causa da nossa atitude. Quer ganhar uma pessoa para Cristo? Se você já ora por ele, se você já colocou o nome dele lá, se entrega mais ao Senhor. A Bíblia, ela é recheada, diz que aqueles que colocam em prática o mandamento, existe anjo do Senhor te acampando ao teu redor. Então não existe demônio, não existe inferno, não existe nada que pode te atrapalhar. Essa é a realidade. E às vezes nós perdemos batalhas, luta, por causa do nosso temperamento. E muitos de nós, com o ser pentecostal, a culpa foi do inimigo. E o inimigo está furioso, pastor. Mas será que é ele mesmo ou é o teu temperamento que você não sabe controlar? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Oh, Deus amado. O autoconhecimento é importante para a manutenção de uma vida interior rica, florida, agraciada. Mas é importante não se deixar dominar pelas más tendências do teu temperamento. Ou sim vai descer pelas suas qualidades.
Tanto um como o outro. Tá? O temperamento não são sentenças e não deve ser tratados como tal. Deus, em sua soberania e sabedoria, quis que fosse plantado nesse solo do qual nós podemos interagir com ele através do seu espírito. O temperamento é, portanto, um solo selvagem que terá pontos fortes e deficiências. Poderá dar bons frutos se soubermos usar os recursos providenciados pela graça de Deus. Parece que só buscamos Deus para uma cura. Deixa eu melhorar isso. Parece que nos aproximamos mais perto de Deus através da oração, através da busca, né? Quando precisamos de algo contundente que está nos tirando a paz. Fora disso, você coloca a quinta e deixa embora. E não é assim, igreja. Não é assim. Porque esse temperamento nosso, né, o solo que ele é plantado é selvagem. Desde que o pecado entrou. Cultivar as virtudes de forma persistente é ter coragem de retirar as ervas daninhas, que são nossos defeitos dominantes, pois se não forem desraizados, pode comprometer toda a saúde do jardim de sua alma. E é interessante e preocupante, porque existe, assim como na natureza, existe as 4 estações do ano, existem as estações da alma. Aquele que é melancólico vai entrar numa estação de inverno e vai ficar muito tempo naquela estação de inverno. E eu e você, através da Bíblia, precisamos entender isso. Não ficar paralisado numa estação só, por causa do nosso temperamento. O que é colérico? Está sempre trovejando, é sempre verão, a hora está quente. Não. À luz da Bíblia, se conheça e pede ajuda. Porque esse Deus está sempre atento, com os ouvidos abertos, para estender a mão, igreja. É um amor sobrenatural para a glória de Deus Pai, viu? Tá? Louvado seja. Já é 9 horas, preciso terminar. Amém, igreja? Amém. Vou até aqui só. Próxima terça-feira, uma outra aula sobre outro assunto. Se alguém quiser, pastor, vamos trabalhar esse assunto, me dá o tema. E eu debruço em cima para a gente trabalhar um assunto interessante em relação às terça-feiras, viu? Estou aberto, tá? Tem hora que o Espírito Santo nos ajuda, fala sobre isso. Mas tem hora que a gente fica, Jesus, dá. Então, estou aberto de você trazer um tema para a gente trabalhar aí em relação a isso. Amém, igreja? Eu vou até abrir sobre pergunta, mas eu sei que, como a aula, né? Você está se analisando. Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, né? Então, pode. Mas vou abrir. Tem alguma pergunta? Eu acho que não tem pergunta, né? Amém, igreja? Então, eu convido a todos a se colocar em pé.